Professor Basotti, hoje, né, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre ansiedade. Só relembrando, né, no finalzinho, né, do nosso estudo passado, foi falado sobre Abraão, né? Isso. E aí a ideia do Senhor, né, falando para ele não temer, né, não temas, ou seja, confie. Uma das coisas que nós temos percebido, professor, que é assim, Deus não tem preocupação se eu tenho alguma dúvida, se eu vou vacilar em algum momento, tal. Mas geralmente, né, quando os personagens bíblicos, né, Abraão, enfim, outros passam por dificuldades, Deus sempre chega para eles e diz assim: não temas. É isso. Não temas. Por quê? Porque quando nós temos o temor, nós podemos criar uma depressão, podemos criar uma ansiedade, e isso vai ser prejudicial para nós. Né? Se não temos o sentido de confia, né? E confia. Confia em mim. Por quê? Aí nós lembramos do texto de 1 João lá, quando João diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. E uma das coisas, né, que nós temos da ansiedade excessiva, muitas vezes é esse medo com o futuro, como que vai ser o amanhã. Então, não temas, né? Vamos confiar em Deus. Bom, para quem está nos assistindo hoje, é uma continuidade. O tema ansiedade já foi visto no domingo passado, mas você pode assistir hoje, independente Sim. Do domingo passado. Mas depois, se você gostou desse, assista o anterior também, que aí fica melhor. Na verdade, nós estamos dividindo. Semana passada a gente focou mais a ansiedade que está ligada às situações que nós criamos, problemas Sim. que nós criamos, né? E hoje nós vamos focar mais situações de ansiedade que estão fora do nosso controle. É aquela situação que você não pediu para aquilo acontecer, mas aconteceu na sua vida, né? E você vai ter que enfrentar também. Então, essa foi a divisão que nós fizemos. Semana passada, nós definimos ansiedade. Eu vou reapresentar a definição aqui para nós nos situarmos melhor. Nós temos como definição de ansiedade o estado emocional caracterizado por excessiva preocupação em relação a algum acontecimento futuro. Sim. Então, duas marcas, a preocupação e algo que está para acontecer. Como nós vimos semana passada, né, algo que pode estar para acontecer nos próximos minutos, é o caso de Jonas no barco afundando. No caso de Jacó, seu irmão vem em direção a ele, provavelmente querendo matá-lo. Né? Isso vai acontecer algumas horas depois daquele encontro. Né? E depois nós vimos também em Abraão, né, uma preocupação com a sua descendência, quem vai ser o seu herdeiro, tá? Aquela preocupação lá na frente. Né? Então, a ansiedade ela pode ser, então, muito diferente em termos de tempo, né? Em termos de fatores desencadeadores, em termos de intensidade, em termos de duração. Né? E, no fundo, é o que nós temos que fazer, então, se possível, escapar dela. Mas hoje, como Jesus disse, no mundo tereis aflição. Sim. Então, hoje nós vamos nos ver diante de situações onde a pessoa não pediu, mas ela se encontra num estado de extrema ansiedade. Nós vamos começar aqui, então, pastor, com a história de Esther. Esther. Que está lá no livro de Esther. E na história de Esther, então, só para situar aqui os nossos ouvintes, nós tínhamos o chamado Império Persa. O Império Persa, ele é um império que dominava praticamente ali toda aquela região onde nós temos a Turquia, o Irã, a Grécia. E o povo judeu estava, né, tinha sido levado pelos babilônios, né, e agora os babilônios tinham sido dominados pelos persas. Então, a maioria do povo judeu vivia no Império Persa, porque tudo era persa na época. Né? E esse rei Assuero, né, ele tinha um harém, e a preferida no harém era Esther. Então, Esther era a rainha, né, mas a ideia que dá é que ele tinha uma certa preferência. E Esther, ela era judia, né? Mas o rei não sabia, e pouca gente sabia que ela era judia. E houve a seguinte situação, havia um indivíduo muito mau, né, chamado Ramã, e ele conseguiu convencer o rei a matar todos os judeus do Império Persa. Né? Aliás, nós temos uma série chamada Os Vilões da Bíblia, e lá nós contamos, isso, né, com mais detalhes, com mais detalhes, como é que Amã montou toda essa trama, né, e convenceu o rei. Aí foi, então, até determinado dia dessa matança. Né? E acontece que, né, como Esther era judia, ela tinha o pai adotivo dela, né, que se chamava Mardoqueu, ele vai e pede para Esther, né, Esther, intercede por nós. Né? Isso gera em Esther uma situação de ansiedade. Por quê? Porque, na verdade, era muito arriscado. Ela só poderia se apresentar perante o rei se o rei chamasse.
Sim. Se ela fosse perante o rei, né, e o rei não a recebesse, Não tivesse de bom humor ali. não né? tivesse de bom humor, ela seria morta. Né? Sim. Então, era, sim, algo muito ousado. E o seu pai adotivo pede, faz uma pressão. Né? Então, nós vemos aqui o que? Uma pessoa, Esther, ela estava numa situação muito tranquila, ela vivia no harém do rei com todo o conforto, ela era a coisa preferida do rei. Né? E o negócio para ela realmente era ficar quietinha, deixa a coisa Sim. correr aí. Né? Aham. Mas o tio dela faz uma pressão e até diz, ó, Esther, não pensa que você vai escapar dessa, não. Ah, é, sim, porque ela, como judia, ela também entraria, né, digamos, no plano maligno ali do Amã, né? Mas ela decide, então, enfrentar a situação. Então, aqui nós temos uma situação de ansiedade que não foi criado, mas a pessoa, a contragosto, digamos assim, a princípio, decidiu, né, a enfrentar. E aí a Esther também, ela age com muita sabedoria, porque no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16, quando ela decide interceder pelo povo, ela diz assim, vai, ajunta todos os judeus, não comais nem bebais por 3 dias, e eu e as minhas servas também jejuaremos, e assim irei ter com o rei, mesmo contra a lei. E se perecer, pereci. Ou seja, ela vai, mas ela vai o quê? Com uma retaguarda de oração e de jejum. E uma das coisas que nós temos que entender, né, por exemplo, aqui a ansiedade ela está vindo por problemas interpessoais. O Amã lá, ele tem uma bronca já antiga com o povo judeu, enfim, né? Não vamos entrar nos detalhes, assista lá Os Vilões da Fé, né? Mas o que nós vamos ver aqui, professor, que ela, nesse momento, que é um momento de ansiedade, por não saber o que vai ser amanhã, mas ela vai orar, vai jejuar, e ela até diz, ó, eu não sei se Deus vai responder sim ou se Deus vai responder não, se vamos ser livres ou não, mas uma coisa assim, nós vamos estar na dimensão da presença de Deus através da oração. Então, quando nós falamos vamos orar, vamos buscar na Bíblia e tal, isso não significa que já é um aval da vitória, assim, ou seja, tudo vai dar certo. Não. Todas as coisas, se não der certo como nós gostaríamos, de uma forma ou de outra, aquilo vai servir para o nosso crescimento, para a nossa maturidade. Então, tenhamos isso. Porque uma das coisas, professor, que muitas vezes, eu já comentei sobre isso, nós ficamos ansiosos até na oração. Porque, Senhor, atenda, Senhor, faça agora, Senhor, envia agora, Senhor, manda agora. Né? A gente usa muitas expressões no imperativo quando nós oramos. Né? Aqui Esther falou assim, não, vamos orar, vamos jejuar, ou seja, se Deus assim o quiser, as coisas vão acontecer. E isso livra da ansiedade. É interessante, né, pastor, que o livro de Esther não aparece o nome de Deus, mas vê a presença de Deus o tempo todo. Sim, né? Deus está presente nos bastidores, mas conduzindo para um final, um desfecho feliz. E é isso que tem que acontecer, né, professora? Hoje nós temos muito o nome de Deus. Nós falamos muito no nome de Deus e pouca presença. Isso. Então, talvez nós tenhamos que falar menos do nome de Deus e ter mais presença de Deus. Mais presença de Deus. Então, em Esther, nós vimos o exemplo, então, de alguém que, a contragosto, enfrenta uma situação de muita ansiedade, mas com o respaldo do jejum e da oração dela e dos demais, eles venceram. Né? Aí, pastor, eu peguei aqui um segundo, nós temos 3 situações hoje. A segunda situação, eu acabei até pegando de propósito pelo seguinte, às vezes eu ouço assim na igreja, vamos orar pelos irmãos da Coreia do Norte que estão sendo perseguidos. Certo. Vamos orar que lá na África tem um país onde os irmãos estão sendo perseguidos. Então, para nós que vivemos num país onde nós temos liberdade religiosa, essa questão de perseguição parece uma coisa tão distante, né? Sim. Mas nós temos que entender também que nós, como cristãos, temos que estar preparados para enfrentar essa situação de ansiedade se ela acontecer. Sim, sim. Né? E foi o que aconteceu aqui com Estevão, que é o primeiro mártir. Certo. A história dele está lá em Atos, capítulo 7. Né? Então, na verdade, Estevão se vê diante de uma situação de apedrejamento. Nós sabemos que naquele tempo o apedrejamento equivaleria à morte, porque as pedras pesavam mais de 1 quilo e elas eram lançadas até cobrir totalmente. Quase servia de túmulo. Lá, quase de túmulo, exatamente. Né? A única pessoa que sobreviveu a um apedrejamento,
na Bíblia, passa meio batido, mas me chama a atenção, é Paulo lá em Listra. Ele foi apedrejado e no dia seguinte ele estava de volta na cidade. Ali é um daqueles milagres de bastidores, né? Que os caras falam, nós não matamos o cara ontem, ele está aqui de volta. Né? Ele chegou a desmaiar, né? Desmaiou de tanta pedrada que ele levou, né? Eu acredito que aquela espécie dele ir até o terceiro céu lá e tal, teria sido aqui. Mas, enfim, é o único caso que eu conheço de alguém que sobreviveu a um apedrejamento desse, né? Teve lá a mulher adulta, mas ela não começou a apedrejar, porque Jesus impediu, né? Mas aqui, então, diz assim, no momento em que ele está já prestes a ser apedrejado, né? Em Atos, capítulo 7. Vou ler do versículo 55 a 60. Diz assim, mas ele, Estevão, né, cheio do Espírito Santo, disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade, apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aqui me lembra muito Jonas, também totalmente indiferente, uma situação de extrema ansiedade. Mas lá o que era? A ausência total de Deus naquela vida. Certo. Aqui é o caminho oposto, quer dizer, Deus está tão presente nessa vida, de uma maneira tão forte, tão intensa, que toda aquela ansiedade que seria gerada numa situação dessa para qualquer pessoa normal, ela não está presente aqui. Sim. O corpo dele está. Né? Aqui, digamos assim, mas o espírito dele, a mente dele já está na presença de Deus, né? Eu me lembro, pastor, que certa vez eu estava lendo isso aqui, né? E até eu pensei, mas onde é que está Deus aqui? Um homem como Estevão, um homem santo, sendo apedrejado. Mas um dia, lendo o texto, me chamou a atenção aqui para um detalhe que quase passa despercebido. A gente diz assim, vou até reler aqui o início, ó. Mas ele, cheio do Espírito Santo, disse, vejo os céus abertos, olha o que ele disse, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Então, veja que é interessante, a descrição do trono que eu vejo na Bíblia, sempre Deus está sentado. Certo. Mas aqui nessa passagem, não sei se é a outra, mas nessa aqui, o Filho do Homem, que é Jesus, ele está em pé. O que significa isso para mim? Não, Deus está... Hoje eu ficar em pé, tipo assim, tem lá um jogo de futebol, o corintiano faz muito isso, porque o corintiano sabe, né? Então, quando tem um lance assim, então a torcida toda se levanta. Então, o estar de pé significa o quê? Estar super atento ao que está acontecendo. Sim. Então, Estevão está sendo apedrejado, mas Jesus não está omisso aqui. Ele está em pé, acompanhando passo a passo tudo o que está acontecendo. É diferente da visão de João, né? João, quando ele tem a visão, ele viu alguém sentado no trono. Isso. Né? A visão do trono é sempre sentado, até onde eu me lembro. E nesse caso aqui, nós vemos assim que, realmente, através do Espírito Santo, porque ele estava cheio do Espírito Santo, é o mistério da Trindade. Isso. Tá? Então, há um trabalhar de Deus aqui, não para livrá-lo das pedras, não para livrá-lo das dores, que tem pedrada, dores, sangramentos e tantas coisas, né? Mas para o ajudá-lo, né, a ser um testemunho de que, pela fé, tudo é possível. E, no caso aqui, foi possível ele até perdoar os seus algozes. Né? Tem algumas coisas, como eu falei, do apedrejamento de Paulo em Listra, que eu acho que ali Deus operou um milagre muito grande. Aqui também, pastor, a gente faz a pergunta, mas por que esse coitado foi apedrejado? Quem estava lá assistindo o apedrejamento? Saulo de Tarso. Saulo. E depois seria Paulo. Não está na Bíblia, mas eu tenho pessoa que Paulo deve ter começado a remoer aquilo, mas como é que pode? O cara está sendo apedrejado. E está perdoando. Eu entendo que esse apedrejamento aqui deve ter marcado muito a vida de Paulo. Com certeza. Então, é isso que muitas vezes, né? Por isso que Paulo, depois, né, se torna... Tanto é que... Ele era Saulo aqui. Saulo. Que mais tarde ele vai dizer assim, ó, console com a mesma consolação que vocês foram consolados. Ou seja, realmente ele foi tão impactado, depois ele se torna um homem segundo o coração de Deus e tal. Então, a gente vê assim, imagine se muitas vezes Estevão tivesse falando, Senhor, me ajuda aqui, Senhor, joga fogo, né? Manda fogo sobre esse pessoal. Né? O que ele passaria, né, em termos de fé, de confiança em Deus. Né? Então, muitas vezes, nós não entendemos isso. Né? Só que uma das coisas, né, professor, nós tratamos com eternidade. Então, o que seria, talvez, para Estevão, mais 5 ou 10 anos, vivendo a vida dele, do que agora ele teria a oportunidade de ser abraçado pelo Pai e viver eternamente. Né? Amém.
Então eu vejo que aqui, você pode ter aquela pessoa, mas parece que Deus me abandonou, né? Fala, não, meu irmão, Deus está no trono, Ele está de pé, torcendo por você, Com aquilo certeza. que é o melhor para você. E no caso de Estevão, a gente sabe, o céu é melhor que aqui. Se ele ficasse aqui, ele só ia sofrer uma perseguição, mais perseguição. Sim, sim. Então, quer dizer, Deus levou ele para um lugar muito melhor, um lugar onde não há ansiedade, né, pastor? Porque Sim. eu entendo assim, a ansiedade ela surge a partir da queda do homem. Eu entendo que Adão e Eva no paraíso, em plena comunhão com Deus, não tinham ansiedade. Sim. Não tinha ansiedade. E quando nós retornarmos ao Pai, como foi o caso aqui, também eu vejo que no céu não há lugar, porque a presença plena de Deus... Ela traz todo o contentamento, toda a satisfação, né? E por isso, professor, quando a gente passa por isso, né, de ansiedade, uma das coisas importantes de ações preventivas, talvez, né, é a gente conversar uns com os outros, compartilharmos da palavra. Como o senhor falou da vez passada, no retiro, quando chegou lá no retiro, o senhor começou a falar as mesmas coisas, política e coisa e tal, tal. E no terceiro dia já estavam falando das coisas de Deus, da palavra de Deus. Então, nesses momentos, né, de ansiedade e tal, se acerque de pessoas que falem das coisas de Deus, compartilhem das coisas de Deus. E dessa maneira, eu creio que Estevão, ele foi tão cheio, né, realmente da presença de Deus, e outros irmãos o ajudaram, que ele tomou essa posição e foi até a morte, e morte por apedrejamento, né? Essa questão de conversar, pastor, eu estava me lembrando agora, né, que a experiência do AA, né, que é o Alcoólatras Anônimos. Né? Então, era um indivíduo que tinha uma compulsão para beber, que tinha muita vontade, isso gerava uma ansiedade nele. Né? Aliás, uma das causas que leva muitas pessoas ao alcoolismo é o efeito ansiolítico do álcool. Sim. Né? Tem até uma propaganda de um uísque, a gente fala, deu duro, tome um Dreyer. Era uma propaganda que tinha. Né? Ou seja, o cara chega em casa, né, estressado, cansado, ele toma lá uma bebida e dá uma aliviada na tensão. Só que é uma armadilha, por quê? Porque o mesmo álcool que é ansiolítico, no curto prazo, ele é ansiogênico a longo prazo. Então a pessoa tem que começar a aumentar a dose, e quando passa o efeito, a ansiedade vem. Né? Então, eu vejo, né, que nós precisamos realmente tomar muito cuidado, né, porque a própria ansiedade, a maconha também, a gente sabe que ela tem um efeito relaxante, muitas pessoas se tornam dependentes procurando o efeito ansiolítico. Então, esse não é o caminho. E tudo isso aí, professor, eu vejo assim, até mesmo, né, a gente tem os ansiolíticos aí, certos medicamentos, tal, até homeopáticos, alopáticos, enfim, né? Mas se nós não aprendermos, nós vamos ser dependentes disso também, né? Então, sejamos dependentes das promessas de Deus. Sim, vamos ser dependentes de uma coisa boa, né? Então, converse com pessoas, porque muitas vezes nós precisamos talvez tirar o pé do acelerador, né? No mundo de correria, né? Então, dê um espaço para Deus, a Bíblia fala, medite na palavra de Deus dia e noite. De repente você tem que dar uma paradinha para começar a meditar. Eu tenho enfatizado aquilo que nós já falamos anteriormente, que é o texto bíblico que o senhor enfatizou. Vamos examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras. Porque muitas vezes a pessoa faz aquela maratona de leitura bíblica. Eu vou ler a Bíblia em um ano. Eu li 300 capítulos hoje, eu vou ler mais 1000, não sei. Não faz assim. Vai lendo, vai meditando, né? E aí vai sendo transformado pela renovação da mente. Né? Pastor, eu acabei me perdendo aqui no meu discurso, mas voltando ao AA, então, era um indivíduo que tem uma compulsão para beber. Né? Sim. Ele estava num hotel e deu aquela vontade de beber. Ele até ligou para um pastor, a história é essa, né? Pastor, eu não posso atendê-lo, mas tem uma pessoa que quer alcoólatra da minha igreja, você não quer conversar com ele, quem sabe vocês se entendem, né? E eles se encontraram, e a história conta que eles passaram a noite toda com ele, eles perceberam que o fato de contar um problema para o outro criava uma força. Sim. Né? E foi ali que surgiu a ideia do qual é o princípio desses alcoólatras anônimos e outros grupos parecidos com esse. Né? A pessoa chega, ao contar o problema dela, isso cria um estímulo para ela e para o ouvinte também. Então, é uma troca de experiências, de vidas ali que nos ajudam. Porque muitas vezes, professor, infelizmente, né, quando a gente passa por um momento de dor, um momento de sofrimento, nós achamos que só nós sofremos. Né? Mas quando, por exemplo,
Pedro escreve a sua carta, fala de perseguições, ele fala assim, isso está ocorrendo no mundo inteiro, né? Então, em vários lugares estavam acontecendo as perseguições. Então, lógico, a tua dor é a tua dor e ela é doída. É né? verdade, é verdade, doída. Ela é doída, mas você não é o único. Né? Então, converse com pessoas, tira o pé do acelerador, vai com mais calma, né? Medite na palavra de Deus, né? É importante. E a igreja é esse grupo de ajuda, né, professor? Eu tive uma experiência, pastor, em que eu ia contar minhas mágoas num grupo. Aí a pessoa que falou antes, a história dela era tão triste, eu fiquei até com vergonha de contar. Eu falei, não, pula a minha aí, porque depois do que eu vi aqui, eu tenho até vergonha aqui de contar o que eu estou achando. Então, às vezes você, ao ouvir uma outra pessoa, fala, puxa vida, né? Eu perdi X, mas esse perdeu isso, perdeu isso. É muito pior. E ele parece que está até melhor do que eu. Às vezes você até recebe um conforto daquela pessoa. Sim. Então, compartilhar a sua ansiedade, né? E também saber ouvir, né? Deixar o outro contar a sua história. Eu acho que hoje nós temos um certo, nós somos muito ansiosos. A pessoa está começando a contar, se atropela ela, né? Deixar a pessoa falar, deixar a pessoa saber ouvir também. Com certeza. É uma arte, né? Até eu já falei sobre isso. É um texto que fala assim, a arte da escutatória. É você aprender a escutar o outro, né? Porque até esse autor ele fala, né, justamente isso, professor, né? Que ele percebeu, né, que ele estava no médico lá e na sala de espera, aí uma pessoa falando para outra, então porque eu tenho problema aqui no dedo, não sei o que e tal. Aí eu falei, aí a pessoa parecia que estava escutando, né? Mas quando a pessoa deu uma pausa, ela falou assim, mas minha tia tem problema nos 10 dedos. Porque, então, quer dizer, aí ele percebeu que na verdade a pessoa não estava escutando assim com, poxa, realmente é doído, né? Esse problema no seu dedo e tal, ser solidário naquele momento. Tem que saber né? ouvir. Saber ouvir. Saber ouvir. Então, eu selecionei 3 exemplos aqui de ansiedades geradas pelo ambiente. Então, vimos a Esther, né? Vimos essa com Estevão, então. Né? Não tem para onde correr, né, pastor? Sim. Na verdade, Estevão tinha uma opção. Era só ele negar. Negar e voltar à velha vida dele. Voltar à velha enfim, vida né? dele, né? E aí o terceiro exemplo, então, é um exemplo que eu acho muito bacana, né? Que é quando Eliseu ele é cercado pelo exército sírio. Essa é uma passagem que eu gosto muito. Quem está com a sua Bíblia aí pode acompanhar, está em 2 Reis, capítulo 6. Eu não vou ler o capítulo 6 inteiro, né? Eu vou até contar uma parte da história. Israel estava em guerra com a Síria. Né? Certo. Então é um momento de tensão, né? Guerra. E aí o que acontecia? O rei da Síria percebeu que todas as estratégias de batalha que ele traçava, o rei de Israel ficava sabendo de tudo em detalhes. E ele falou, tem um traidor aqui, tem alguém que está passando. Tem um X9 aqui. Quem que é o X9? Ele reuniu a liderança dele, os generais dele lá, e quer saber quem que é o traíra ali. Né? Mas aí, né, vamos ler agora aqui a Bíblia. Né? Diz assim, então o rei da Síria chamou os seus servos e lhes disse, quem dos nossos é pelo rei de Israel? Tem alguém entregando a gente aqui, né? E disse um dos servos, o profeta Eliseu faz saber ao rei as palavras que tu falas. Então, que Deus vai revelando para o profeta, né, Eliseu, e ele as vai estratégias, o rei vai fazer isso, né? Olha o que o rei da Síria diz. Mande trazê-lo. Então enviou cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Né? Sim. Então, veja, aqui é uma situação até assim, absurda. Você tem um exército, vamos dizer, 1000 homens, né? 1000 homens, cavalos, espadas, né? Chega numa cidadezinha pequena, uma aldeiazinha, né? Todo mundo lá, né? É esse aqui, ó. Quem que é o Eliseu? Esse aqui é o Eliseu. Né? Então, que não tem como escapar. Não certo. tem como escapar. O pessoal da cidade vai entregar, fala, olha, a gente não quer confusão aqui, pode levar o homem, faz o que vocês querem com ele, não tem nada que essa briga aqui. Né? Então, é uma situação assim, simplesmente absurda. 2 homens, né? Eu, aliás, se fosse o servo aqui, eu falava, eu estou indo embora, Eliseu, fica aí, resolve isso aí. Né? Fala, eu vou procurar outro discipulador. Esse discipulador eu não quero mais, não. Então, vamos lá. Então, aqui é a parte do servo de Eliseu. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então ele disse, ai, meu senhor, que faremos? Né? A reação dele é uma reação... Estamos perdidos. Estamos perdidos, o que a gente faz agora? Essa está cercada, né? Agora, o que o Eliseu diz aqui, pastor, eu gosto muito dessa passagem, né? Porque ela fala muito para mim de guerra espiritual. Né? Certo. Eliseu vai dizer aqui algo que eu acho maravilhoso. Ele diz assim, não temais,
porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu gosto muito dessa passagem. Sim. Eu vejo assim, pastor, que Eliseu olhou para o céu e tinha 2 exércitos lá. Sim. Tinha um exército de Deus que estava atrás, do lado dele, e tinha o do Satanás do outro lado também lá. Então ele olhou e falou, opa, aqui em cima nós estamos muito mais fortes. Sim. E ele já sabe que a batalha não vai ser decidida lá em cima, vai ser decidida lá em cima. Sim, sim. E ele sabe que lá em cima nós estamos mais fortes. Né? Por isso que ele diz, fica tranquilo aí, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Né? É batalha espiritual mesmo. E aqui a gente vê assim, uma situação de extrema ansiedade, porque se os caras pegarem ali o Eliseu, não vai sair inteiro dessa. Né? No mínimo, eles vão levar ele para o rei. Né? Sim, vai ser torturado. Vai ser torturado. Né? Ainda mais Eliseu, ele não vai mudar de lado. A gente sabe que Eliseu era muito firme. Né? Agora a gente vê aqui que Eliseu está com uma folga muito grande. A gente vê lá o Jonas orando desesperadamente a semana passada, Jacó orando desesperadamente, Esther sendo pressionada. Também aqui nós vimos hoje a enfrentar uma situação de ansiedade, e ele está tranquilo aqui, né? Sim. Ele faz uma oração aqui, ele está com uma sobra, né? Ele ora a Deus, eu imagino assim, ele podia falar, Senhor, né, livra a gente dessa, né? Faz a gente virar um passarinho aqui, sair voando, né? Invisível. Invisível, né? Mas ele aqui, ele faz uma oração, ele está com uma folga muito grande. Ele diz assim na oração dele, Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ou você fala, Senhor, abre o olho desse rapaz aí. Ele não está vendo isso. Nós já ganhamos a batalha. Né? Então, aqui, né, professor, destrinchando um pouquinho esse texto aqui, então, muitas vezes nós também nos sentimos cercados. Cercados. Uma situação de extrema ansiedade seria o natural. Que nos cerca, e aí a gente fica assim, como que vai ser? Como que nós vamos sair dessa? Sempre pensando lá na frente. E aqui, né, na expressão que esse moço usa, então, muitas vezes, nós também, diante de uma circunstância, nós estamos assim, o que nós vamos fazer? Isso. O que nós faremos? E muitas vezes, não é preguiça nem ociosidade, mas muitas vezes nós temos que não fazer nada, no sentido de, Senhor, nos ajude agora. Confiar em Deus. Então, aqui nós vemos que, quando nós nos sentimos cercados, então, muitas vezes nós começamos a ver o problema, parece que ele vai se avolumando mais, né? O pessoal fala, né? Fazer tempestade em copo d'água. Então, quer dizer, é um problema real, é uma tempestade, ele pode ser numa tampinha de garrafa, pode ser no copo d'água, pode ser no balde, é uma coisa real. Né? Não estamos dizendo assim, o problema não existe, é coisa fruto da sua imaginação, não. O problema existe, é real, como aqui. Né? Havia realmente um exército inimigo, esse inimigo cercou a cidade, era uma situação real, poderia haver mortes, poderia haver perseguições, prisões, enfim, tantas coisas ali, era real. Né? Só que não adianta a força do homem aqui. O que nós vamos fazer? Nada, não tem o que fazer. Né? Por isso que Salomão, a gente tem enfatizado lá o Salmo 127, ele é bem prático. Se o Senhor não edificar a casa, em vão. Em vão. Em vão trabalha. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Então, essa pergunta aqui desse jovem é em vão. Né? Mas aí, por que Eliseu está tranquilo? Porque ele tem uma nova visão, ele já tem os olhos abertos. Isso. E é isso que nós, como cristãos, precisamos ter esses olhos espirituais abertos constantemente. Sabe por quê, professor? Por exemplo, talvez isso já aconteceu comigo, talvez com o senhor e com vários irmãos aí que nos assistem. É o seguinte, você fala assim, sabe, pastor, vamos voltar àquela história do seu prêmio lá. É um carrinho que o professor comprou aí e entrou num barco furado. Era um carro... Assista o anterior. O anterior que vai ver... Leva um lencinho que você vai chorar com a história. Na verdade, o carro foi o barco furado. Só que depois, né, digamos, dos 5 anos, aí você fala assim, mas graças a Deus, Deus me ajudou. Isso. Deus me sustentou. Isso. Deus me guardou. Isso. Então, muitas vezes, nós conseguimos enxergar o passado da ação de Deus. Isso. E nós não conseguimos enxergar o presente da ação de Deus. Então, Deus que nos ajudou no passado é o Deus que está no presente. Né? Então, nós precisamos ter esses olhos abertos para perceber isso. Né? Para não testemunhar, eu estava numa aflição,
mas naquele dia Deus me ajudou. Não, Deus está aqui, o mesmo Deus que ajudou, mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Né? Bom, vamos contar aqui o final da história, né, Isso. pastor? Continuando aqui, então, em 2 Reis, capítulo 6, a história termina assim. E como desceram a ele, quer dizer, o exército, né, vem com Sim. Eliseu orou ao Senhor e disse, fere esta gente de cegueira. Quer dizer, Eliseu está no controle, que Deus está no controle, Sim. mas Eliseu já sabe até o que ele vai fazer. Fere esta gente de cegueira. Sim. E feriu de cegueira, e Eliseu os guiou a Samaria. Quando o rei de Israel os viu, disse, feri-lo-eis. Eu imagino assim, o rei de Israel falou, pô, tá no papo agora, os caras não estão chegando nada, vamos matar um por um na espada aqui, né? Sim. Aí Eliseu diz assim, não os ferirás. E deu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, Sim. e foram para o seu senhor. E não entrou mais tropas sírias em Israel. Eu imagino se o cara estava lá, de repente, olharam e falaram, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho assim, os caras ficaram tão desmoralizados com aquela situação, foram lá para pegar o Eliseu e falaram, o que está acontecendo aqui? Eles comendo, né? Tomaram o seu vinhozinho e falaram, tá aqui, não volta mais. Passaram. Foi uma derrota moral interessante. Sim. Quer dizer, ninguém foi ferido, né? Os caras até foram bem tratados aqui com o banquete. Sim, né? não foi lançada uma flecha, punhal. Um punhal, exatamente. Mas o que eu acho bacana aqui, pastor, veja bem, nós temos lá a oração que nós vimos domingo passado, de Jacó desesperado, né? De Jonas na baleia desesperado. Então, quando a pessoa está em déficit com Deus, em débito com Deus, Deus conserta, digamos assim. Sim. Né? Então nós vemos, nós vemos aqui então o pastor em Estevão e aqui em Eliseu, então, quer dizer, são pessoas que estão com uma folga muito grande, ou seja, é uma situação extremamente geradora de ansiedade, mas eles estão em paz. Porque eles foram construindo um relacionamento com Deus. Isso. E é isso que nós precisamos. Se você construir esse relacionamento com Deus, professor, é o que diz lá o finalzinho do capítulo 7 de Mateus, né? Se nós ouvirmos a palavra e obedecermos a palavra, edificamos sobre a rocha. Então, na caminhada de Estevão e aqui agora, né, na caminhada de Eliseu, nós vemos que eles foram construindo esse relacionamento com Deus e quando chegou o momento conflitante de Estevão está cercado por inimigos para ser apedrejado, Eliseu está cercado por um exército. O cerco pode ser diferente, mas o livramento pode ser o mesmo, porque Deus tem o prazer e quer nos abençoar também, né? Eu já encerrando a minha participação hoje, pastor, e fechando até com aquilo que nós falamos aqui no domingo passado, o segredo de não ficar ansioso é confiar em Deus. Confiança. Esse é o grande segredo, né? E essa confiança, se possível, né, ela deve também estar associada ao quê? A um respaldo, quer dizer, é uma vida de oração, uma vida de preparação, porque quando vier a situação de ansiedade gerada pelo mundo, você está preparado para ela. Nós vimos, então, no caso de Estevão, com muita paz no coração, ele enfrentou aquele apedrejamento e morte. Né? E Eliseu aqui também, a gente vê que ele está totalmente dono da situação. Por quê? Porque ele confia em Deus, ele sabe que a batalha já está vencida lá em cima, e que aqui embaixo agora é só arrematar aquilo que Deus já entregou para ele. Deus entregou para um único homem um exército inteiro, né? Para fazer o que bem quisesse dele. Né? Certo. E Deus dá aqui uma grande vitória sem derramar uma gota de sangue. Então, o nosso Deus é um Deus de vitória. Confia nesse Deus, ele está lá no trono, de pé, sempre torcendo por você. Com certeza. E uma das coisas, para a gente também encerrar esse momento, né, professor? Eu vi uma charge, e eu achei interessante, né? Que é assim, a pessoa está sendo levada numa maca. Né? E aí, falou, o que é? Covid? O infarto? O que ele teve, né? Aí embaixo fala assim, não, ele assistiu muito noticiário. Né? Ele assistiu muito noticiário. Então, uma das coisas para evitar esse estresse, né? A Bíblia fala assim, para nós não nos assentarmos nas rodas dos escarnecedores. Né? Então, hoje, muitas vezes, né, é assim, se você... Está difícil, né? Mas há um tempo atrás, a gente ia na fila do banco, né? Você tinha ali uma prestação para pagar, né? Porque o pobre é assim, ele vai estar no banco para pagar alguma coisa. Né? Você estava ali para pagar alguma coisa, quer dizer, graças a Deus você está conseguindo pagar aquela, né? Mas você chega lá, aí tem um cidadão na frente e fala assim, só tem 2 caixas. E o cara é lerdo. Agora lá, o idoso, né? Office Hours, ele cheio de papel ali.
e tal. Aí o outro de trás fala assim, não, semana passada eu vim aqui, a mesma coisa e tal. Daqui a pouco você está realmente já enfrentando aquela situação, né? Daqui a pouco você já está murmurando, está reclamando, né? E até tinha um amigo que ele brincava assim, falou assim, imagina que você entra numa fila do banco, né? E só tem pessoas assim, saradona, né? Que, tudo de malhação e tal. E você ficar ali perto ali, você não vai sair dali malhado. Não vai sair malhado. Né? Mas se você entrar numa fila de pessoas que reclamam, murmuram e tal, você vai sair murmurando. Então ele falava assim, cuidado, coisa ruim pega fácil. Né? Então, para vencermos a ansiedade, né, vamos confiar em Deus, vamos buscar o Senhor. Não é fácil. Por isso, nós aqui, né, na igreja, né, professor, nos colocamos à disposição para sermos esse grupo, do AHA, né, dos ansiosos anônimos. Nós não vamos contar para ninguém que você está ansioso, né, mas nós queremos ajudá-lo para que juntos, né, possamos ser em Cristo Jesus mais do que vencedores. Amém. Amém? Amém.